Meus amados irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto com um pouquinho de atraso, esperando que as pessoas vão se achegando. Lembrando que temos vagas aqui à frente, né? Eu estava olhando na filmagem dos nossos cultos, né? Vem só de lá para cá, eu digo, eu posso estar assistindo aí, rapaz, não tem ninguém nessa igreja não, porque só aparecem as cadeiras brancas, né? Que estão na frente, né? Aí eu dizendo para o irmão, porque ele deu uma virada de vez em quando para mostrar que tem mais gente, né? Na igreja. E nós damos as boas-vindas a todos quantos estão conosco nesta noite, desejando que esse momento seja agradável ao seu coração, à sua vida, que esse culto, na sua simplicidade, ele possa fazer bem à sua alma, à sua vida, que você saia daqui alimentado na palavra. Mas antes de começar o culto, eu quero fazer um pedido de oração aos irmãos. Os irmãos orem pelo irmão Assis. O irmão Assis está hospitalizado há mais de uma semana, eu creio. E ele não tem reagido bem, está na UTI, estava entubado. Tentaram tirar essa intubação dele e ele não está reagindo. Há uma preocupação dos médicos, isso hoje à tarde. Enfim, não é uma situação favorável. E o caso dele, nós sabemos que é um problema que ele está tendo. Ele está fazendo hemodiálise desde que chegou lá, né? Então vamos orar por ele. Que Deus o sustente, que Deus abençoe a irmã Leila, que ela tem, todos os dias eu converso com ela pelo menos uma vez, mas às vezes mais de uma vez, para acompanhar o andamento da situação do irmão Assis. Como ele já é um problema, tem problema de diabetes, tem problema de pressão alta, tem problemas e outros de saúde, passou a ter um problema de rins que ele nunca tinha tido. E é esse que está afetando mais, que está mais grave. Então é orar, confiar de que Deus vai tomar conta dele. Aproveito para pedir também orações, é um caso bem mais leve. Pode ser que outros casos existam, mas a irmã Évila deu positivo. A irmã Évila. Os filhos dela foram e deu negativo. E o irmão Wilson vai na quarta-feira, mas também não tem nenhum sintoma. Enfim, a irmã Évila está tranquila, né? Estive em contato com ela. Está tranquila, não está tendo aparentemente nenhuma dificuldade. O problema dela só era um problema que ela estava com a garganta um pouco inflamada. Foi ao médico por isso, né? E depois foi recomendado que ela fizesse o exame e deu isso, que ela está com a Covid. Então vamos orar por ela, porque o caso dela, ela tirou 7 dias de licença, vai ficar em casa, mas está tranquila, está bem, não há nenhum problema assim aparente que possa causar preocupação. Mas como essa doença é desconhecida e tem as suas formas de se manifestar, não custa nada garantir isso nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar por esses irmãos? Feche seus olhos agora. E confie de que o nosso Deus é todo-poderoso, que Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as enfermidades. Ó Deus e Pai, toma conta do irmão Assis nesta hora. Que lá no leito daquele hospital, na UTI, do hospital da Unimed, que ele ali possa ser neste momento visitado, abençoado pelo teu toque, para que brevemente ele possa melhorar e a sua saúde ser restaurada. Nós confiamos em Ti. Tu és Senhor, Tu sabes todas as coisas. A nossa parte é bater a Tua porta para que ela se abra e a bênção recaia sobre a vida do Teu servo. Pedimos que Tu abençoes o irmão Assis, mas não apenas a ele, mas a sua esposa que está lhe acompanhando, sempre que é possível, a equipe médica, todas as enfermeiras, todos os
instrumentais que possam ser usados com ele, possam ter a tua bênção, para que ele possa, ó Deus, alcançar a vitória, para que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado. Toma conta do teu servo, irmão Assis. Agora, neste momento, toca no seu corpo e restaura a sua saúde. Pedimos-te também pela irmã Évila, que é um caso simples, como tu sabes, que tu possas, ó Deus, abençoá-lo para que nada progrida no seu corpo e que ela possa brevemente estar totalmente curada, louvando e engrandecendo o teu nome. Mas te pedimos por outras pessoas que nós não sabemos que possam estar passando por este problema, alguém ligado à família dos nossos irmãos, que possam também ter a bênção da cura que vem dos céus. Nós te agradecemos porque tu já tens manifestado o teu amor sobre nós de forma especial em Jesus, mas também tens manifestado através de bênçãos e de livramentos, alguns dos quais nós nem sequer tomamos conhecimento. Tu és um Deus que cuida de nós, aceita este culto agora e aceita a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, creem que Deus pode curar o irmão? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Capítulo 9, a partir do versículo 19 até o 27. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 19. Lembrando aos irmãos que nós estamos dando sequência a uma série de 3 mensagens que eu estou pregando sobre as aspirações humanas fundamentais. E eu preguei na primeira vez sobre a busca pela transcendência, não é? Uma necessidade humana constatada em todas as épocas e lugares. Hoje nós vamos falar sobre o significado para a vida. Uma grande aspiração humana é você dar sentido à sua vida, dar significado à sua vida. E pensando nisso, o apóstolo Paulo escreve para nós esta mensagem maravilhosa, 1 aos Coríntios 9, de 19 em diante. Diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo ainda vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi ou vivei de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para quem alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, sem objetivo, sem alvo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, a escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. É uma mensagem que mostra o significado de vida na vida do apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra. Amém, irmãos? Irmãos, nós vamos cantar uma música. Os irmãos conhecem, quero que valorize o que você tem. Quem conhece? Levante a mão aí. Todo mundo conhece. Vamos cantar bonito? Se os irmãos quiserem cantar em pé, eu agradeço. Vamos ficar em pé e cantar bonito essa mensagem, que ela tem acordo com a nossa mensagem de hoje, sobre o significado para a vida. Se sentir valorizado, porque tem um objetivo na vida, significado para a vida. Vamos louvar com alegria. Pode bater palma se quiser. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber o importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Você pode então perceber que pra Ele há importância em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém, irmãos? Amém. Alegria? Amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar agora, ficar à vontade. E eu gostaria de, antes da mensagem, apresentar a irmã Wanda, que está conosco aqui, veio da igreja Logos, logo aqui pertinho, né? Irmã Wanda, muito prazer em ter a irmã. Pode ficar em pé, só para a igreja lhe conhecer? Muito bem, viu? Deus abençoe você, certo? Nós temos conosco hoje também, com alegria,
Uma irmã que eu visitei hoje, essa semana, ela tem passado, por os irmãos sabem, um momento de muita tristeza na vida com a perda de sua filha Isabel, mas ela hoje está conosco aqui, para nossa alegria, a irmã Lindalva, mãe do irmão Júlio, não é? Está vendo aquela senhora ali simpática? Pois é ela, viu? Muito bem. Meus irmãos, a segunda aspiração, como eu já falei, a primeira aspiração foi a busca pela transcendência, a necessidade de uma realidade além da matéria, né? A transcendência na teologia é Deus acima de nós, a imanência, Deus em nós e conosco, né? Muito bem. Mas há muita coisa nos dias de hoje, com essa vida maluca que nós estamos vivendo em todos os sentidos, que não apenas sufoca o nosso senso de transcendência, como também diminui e até mesmo destrói o nosso senso de valor pessoal. A nossa crença de que a nossa vida aqui tem um sentido, tem um significado. As coisas acontecem, depois a gente fala, por que eu estou fazendo? O que é essa vida? Vai para onde isso? O que é que vai dar isso? Não é? Isso, às vezes, essas situações todas nos deixam nesse sentido. Por isso, devemos reagir a tais avalanches de mensagens que destroem o nosso senso de valor pessoal para buscar a realização de uma vida plena. E, para usar as palavras de Jesus, a realização de uma vida transbordante. Transbordante. Vamos, então, aqui analisar 3 tendências contemporâneas que nos sufocam um pouco o nosso senso de valor pessoal. Por isso eu pedi ao irmão Júlio que cantasse a música com o grupo, sobre você tem um valor, que às vezes a gente esquece disso. E eu conheci o autor deste cântico, né, que é o Armando Filho, lá de Caruaru. Eu conheci muito antes de eu ir morar em Caruaru, quando eu era pastor ainda em Maceió. E realmente, não sei se ele tem outras músicas de sucesso, mas essa fez um sucesso muito grande no Brasil inteiro, no meio evangélico. E essa ênfase que ele dá é muito importante. Você tem um valor. Mas existem tendências contemporâneas que começam a dizer que não tem esse valor todo, não. Quais são? Primeiro, o efeito da tecnologia. A tecnologia pode, deve e é libertadora, porque liberta as pessoas de alguns trabalhos pesados, tanto domésticos como industrial. É muita coisa que você fazia, que você dava um duro tremendo para fazer, hoje você faz em casa. Entrar em fila de banco, por exemplo. Eu acho que eu sou a única pessoa que gosta de ir ao banco e entrar na fila. Também porque eu sou prioritário, né? Não fico naquela filona maior, fico na pequenininha. Mas a tendência é a gente entender que a tecnologia tem esse lado positivo, né? No lado industrial, coisas que eram construídas, aí tem esse lado do que facilita a vida diária, mas pode também ser terrivelmente desumanizadora. Tira da pessoa a sua situação humana, não respeita, a tecnologia não respeita a humanidade, no sentido humano, fazendo com que homens e mulheres já não se sintam pessoas, mas coisas, sem muita importância, sem muita dignidade, porque tudo gira em torno da tecnologia. Sua identificação não acontece mais pelo seu nome e sobrenome próprios, mas por um número serial
impresso num cartão, convertido em código de barras, devidamente projetado para viajar nas entranhas de um computador moderno. Esta é a nossa realidade hoje, irmãos. No banco, pouco sabe o seu nome, pouco quer interessar o seu nome. Qual é o seu CPF, qual é o seu código, qual é a sua senha. Tudo hoje é número. É como se a gente tivesse um número na testa. Tem que ter um número para saber. Se você disser só o seu nome, não vai valer nada. Pede logo o seu nome, perguntar um número que é importante. Então nós vivemos isso porque a tecnologia, para o seu funcionamento leve, dinâmico, precisa disso. O que eu entendo é que a tecnologia não pode ser rejeitada de jeito nenhum. É como a ciência, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. A importância é muito grande, mas cada um em seu devido lugar, e cuidado com os excessos, e no caso da tecnologia, cuidado com a desumanização, para que as pessoas se sintam ainda pessoas, com nome e sobrenome, respeitadas na comunidade. O segundo efeito é do reducionismo científico. Alguns cientistas, logicamente não cristãos, têm argumentado que um ser humano nada mais é do que um animal ou nada, senão uma máquina devidamente programada para dar respostas automáticas a um acervo de estímulos externos. Então, para alguns cientistas, o ser humano é reduzido a um animal qualquer, sem muita importância, ou uma máquina devidamente programada. Logicamente que isso é uma parte, eu não vou generalizar de forma irresponsável, né? Nós temos, logicamente, que outras ideias sobre isso. Por exemplo, o professor Donald Mackay, ele usa a expressão adega vazia, adega que bota bebida, bota vazia, para explicar a palavra reducionismo, e protestou contra toda tendência de reduzir o ser humano a qualquer que seja o nível plenamente pessoal, como atributos e dignidade. Ele acha que você pode ter todas as qualidades, pode ter tudo isso aí, mas não pode ser reduzido. Tem toda a sua dignidade e toda a sua humanidade que deve ser respeitada. Somos mais que um corpo e um cérebro. E quem tenta reduzir a isso, comete um erro perigoso. Como dizia Charlie Chaplin, não sois máquinas, homem é que sois. Então essa coisa, sabe, de porque o cientista, o professor universitário disse, porque aí o jovem vai na onda mesmo, aceita isso fácil. O som não é nada, o ser humano não é coisa nenhuma, é uma maquinazinha que pode, a qualquer momento, enfim, não é. É uma tendência que tem dia de hoje, e muitos jovens ficam passando isso em frente. O terceiro efeito é o efeito do existencialismo, aí vem para a área filosófica. O existencialismo é uma corrente filosófica que tenta diminuir o senso de valor das pessoas. Os existencialistas radicais levam a sério o ateísmo e se dizem prontos a encarar suas terríveis consequências de proclamar o ateísmo. Para eles, Deus está morto. E tudo mais morreu com ele. E dizem, uma vez que não há Deus, não há valores ou ideais, leis ou padrões morais, propósitos ou ideais e significado para a vida. O existencialista é um anarquista, é um folgado, né? Ele acha que a vida não tem sentido, ele entrou aqui no mundo de gaiato, não pediu para vir, foi jogado no mundo, ele vai se virando como pode, não respeita a lei, não tem que respeitar religião, não tem que procurar qualquer tipo de um valor superior moral que ele desafia uma mudança de vida. Esse é o existencialista, não é?
Mas, ao contrário desta tosca filosofia, continuamos a crer em Deus e dar significado fundamental para a nossa sobrevivência e nossa realização enquanto ser humano. Viktor Frankl, após passar 3 anos no campo de concentração nazista, notou que os prisioneiros que mais sobreviveram ao sofrimento eram aqueles que tinham consciência de que haviam pessoas lhe esperando lá fora e uma missão a cumprir, alguma coisa a realizar. Aqueles que já tinham se entregue, eles morriam facilmente, eles não suportavam o sofrimento e achavam que a vida tinha acabado ali. E ele sobreviveu 3 anos. E os que sobreviveram tinham a mesma ideia que ele tinha, de que a vida tem valor e não é somente uma contagem de dias, meses e anos. O mesmo Frankl, depois da prisão, tornou-se professor de grandes universidades na Europa, postulava que além da vontade de prazer de Freud e da vontade de potência de Adler, os seres humanos tinham uma vontade de significado, isto é, a força motivacional primária do homem, que na sua ausência a vida parece vazia. A ausência do sentido na vida leva o homem ao tédio, a uma vida realmente vazia, sem significado. Esta constatação levou Nietzsche a dizer, enfaticamente, aquele que tem um porquê para viver pode muito bem suportar os reveses melhor do que qualquer outro que não tenha alvo estabelecido, que ele desafia o tempo todo. Aí a gente começa a perceber que, em contrário a tudo isso que eu mencionei antes, tem esses homens sábios que postulavam outra coisa. Diziam que o ser humano tem valor e de que ele tem que ter sentido para a vida, tem que dar sentido para a sua existência. A pessoa que não tem sentido, por que é que os nossos jovens vão para o colégio? Por que é que a gente bota os nossos filhos para a universidade? Porque eles têm que ter um objetivo na vida, gente. Eles têm que ter em mente, desde cedo, o menino já começa a perguntar, quem é que você vai ser? O que é que você vai ser? O que é que seu pai quer que você seja e tal? Há uma discussão em cima disso, porque todos os pais querem que os filhos tenham um objetivo na vida. Tem um objetivo. Sem objetivo, você não vive. Pessoas que não têm objetivo são existencialistas, anarquistas, vivem para lá só fazendo bagunça. É quem não tem sentido para a vida, entra aí na criminalidade, vai assaltar, vai matar motoristas que estão aí no Uber. Enfim, vão fazer alguma coisa por aí, porque não tem sentido para a vida. Então, quer só ter dinheiro para comprar droga, para fazer isso. Então, seus objetivos são tão rasteiros que não são objetivos. Que levam a pessoa a entender o significado da sua própria existência. E isso é fundamental. É fundamental. Ter um alvo estabelecido na vida. A igreja tem que ter alvo, o crente tem que ter alvo na vida. Como cristão, como pessoa lá fora. Por que é que trabalha? Por que é que o pai sai de casa e vai para as estradas, e vai para as empresas, e vai para a sua repartição, e vai para ali e para cá? Por que é que a mulher sai para lá e para cá? Porque quer dar sentido à sua vida e à vida dos seus filhos com condições adequadas para crescerem. Então essa coisa, sabe, que a gente almeja para os nossos filhos, é o que Deus almeja para nós. O que é que Ele quer? Que eu tenha sentido para a minha vida. Que eu dê sentido para a minha vida. E nada que possa tentar me reduzir a número vai me deixar de olhar para frente e estabelecer um alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. O efeito do cristianismo se sobressai a todos esses efeitos que eu mencionei anteriormente. O cristianismo raiz, estou falando de cristianismo bíblico. Cristianismo de verdade. E não o cristianismo barateado.
de mensagens que promovem mais o bem-estar de pessoas em termos econômicos e financeiros e até de instituições do que propriamente bem-estar espiritual. Estou falando do evangelho raiz, evangelho na essência e na profundidade. Esse evangelho aponta para Jesus como aquele que pode muito bem preencher essa segunda aspiração humana de dar sentido para a vida. E ela é básica, você tem que ter um sentido, tem que ter um senso de valor. Eu preciso, eu posso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que atingir um alvo, eu tenho que atingir um objetivo. Os seres humanos foram criados à semelhança do Criador, com um conjunto de faculdades racionais, morais e espirituais, e assim, distintos dos animais. Todos nós gostamos de animais, né? Eu me preocupo um pouco com a humanização do cachorro, né? Eu fico até pensando que vai chegar um tempo que o pessoal vai querer que tenha uma class dog aqui na igreja, né? Para poder... Porque eu ouvi falar que tem uma igreja adventista, não sei onde, e já tem um lugar lá para os crentes que trazem o cachorrinho, deixa lá, tem um irmãozinho lá responsável pelos cachorrinhos, né? Eu só trabalho com ovelhas, por favor. Trabalho com ovelhas, que já dá um trabalhozinho, mas vale a pena, né? Pois bem, mas nós somos mais do que isso. Nós temos faculdades racionais, morais e espirituais distintas de todos os animais, inclusive desse animalzinho que a gente ama tanto, gosta tanto, que é tão maravilhoso. O homem criado à imagem de Deus, embora maculada essa imagem pelo pecado, não foi destruída, meu irmão. Você tem dentro de você a centelha divina. Você tem dentro de você o Espírito Santo que se move em você. Ainda que você seja um pecador cristão, mas ainda sujeito ao pecado, como todos nós. Mas você tem lá no seu íntimo a consciência de que Deus está no comando da sua vida. Quando nós oramos aqui pelo irmão Assis no início do culto, porque o seu estado realmente é grave, nós oramos porque nós temos a consciência de que o nosso Deus age na nossa vida. Se eu não acreditasse nisso, eu não ia orar. Eu não ia pedir. Clamar é para quem acredita, para quem crê de que Deus tem todo o poder. Pois bem, Jesus falou no nosso valor. Ele disse que nós somos mais do que uma ovelha. E somos. Somos mais do que muitos pardais. E somos. Mas não é só por isso que ele falou. É que ele ensinou e mostrou isso. Dava valor às pessoas, todas as pessoas, com muito respeito, principalmente aquelas que não eram valorizadas na sociedade. Por que Jesus trabalhou tão bem com aquela mulher samaritana? Por que ele trabalhou tão bem com aquela mulher adúltera? Por que ele trabalhou tão bem com as crianças? Porque essas pessoas eram rejeitadas. Por que ele curou tantos enfermos que não tinham nenhum tipo de assistência a seu favor? Por que ele curou aqueles 10 leprosos e tantos outros? Porque ele vê nas pessoas o valor que às vezes nós não enxergamos nas pessoas. Jesus nos ensinou e mostrou que todas as pessoas merecem respeito, consideração e devem ser alvo das nossas ações como cristãos, né? Por isso eu fico dizendo, quando a gente fala em governo, né, sem entrar no aspecto político aqui, o governo pelo qual nós temos que interceder é que esse governo, qualquer governo que seja instalado, porque não há poder que Deus não tenha consentido que existisse, ele possa favorecer as pessoas de um modo geral para que elas tenham uma vida quieta e sossegada. Quando a atenção não é para a pessoa, é mais para
as causas econômicas, mas para motivações políticas quaisquer. Quando os governos se ocupam demais com isso, esquece que quem tem valor mesmo é o cidadão, é o ser humano que trabalha na roça, é o ser humano que anda na rua, é o ser humano que tem dificuldades financeiras, é o ser humano rico, é o ser humano bonito, é o ser humano feio, não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa a sua genealogia, nada disso importa. Jesus deu o exemplo para nós. O que importa são as pessoas, que elas estejam bem e tenham uma vida quieta e sossegada. Ele foi à cruz deliberada e voluntariamente para dar a sua vida por nós. E você acha que você não tem valor? Cristo deu a sua vida por você, por mim, por todos nós. E nós achamos ainda que não temos nenhum valor, porque alguém ensinou uma doutrina, alguém ensinou alguma coisa para mostrar que nós não temos valor, que somos igual ao animal ou à máquina, nada disso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos o nosso valor. Mas não é o valor para bater no peito, porque eu sou melhor. Não, não é esse valor que eu estou falando. Estou falando da consciência de que você é um ser que merece respeito, mas também merece respeitar as outras pessoas. O ensino de Jesus sobre o valor e a dignidade humana é muito importante numa sociedade que supervaloriza as coisas e apenas usa as pessoas para atingir os seus objetivos. Quando as pessoas são desvalorizadas, tudo na sociedade tende a se estragar, a se deteriorar. Mas quando os seres humanos são tratados como pessoas, pelo seu valor, elas mudam interiormente e elas ascendem para a realidade da vida. Cada pessoa tem o seu valor e o seu significado, feito à imagem e semelhança de Deus. Seja criança, adulto, pobre ou rico, todos. Foi isso que Jesus nos ensinou. E eu fico pensando cada vez mais, quando eu fico lendo a Bíblia, não é? Em casa, fazendo as minhas reflexões, como é importante a gente ver como Jesus agiu, como o apóstolo Paulo agiu, né? Qualquer que seja o ser humano, que ele seja, o seu nível seja plenamente pessoal, com atributos e dignidade. Certamente que nosso cérebro é uma máquina, é verdade, ou seja, um mecanismo altamente complexo. E a nossa anatomia e fisiologia são idênticas também à de um animal, com algumas características. Mas somos mais do que um corpo e um cérebro. Precisamos entender isso de forma racional. Agora, estabelecer alvos e propósitos na vida, uma missão para cumprir, é o que nos faz viver melhor. Eu já contei para os irmãos de um grande empresário que sustentava um hospital numa região muito pobre da China. E ele um dia foi visitar o hospital, que ele sustentava com seus dólares, com a sua empresa sustentava. Ele foi ver como é que funcionava. E ele viu aquelas enfermeiras, algumas americanas que tinham vindo contratadas pela empresa dele, cuidando daquelas pessoas. E ele viu uma moça bonita ali, limpando as feridas de um homem idoso com muito carinho. Ele ia passando e olhou para aquela moça, olhou para ela, deu um sorriso e disse: minha filha, eu não faria o que você está fazendo aí por dinheiro nenhum. E ela olhou para ele, sorriu e disse: nem eu. Não estou fazendo por dinheiro, estou fazendo por amor e objetivo de vida. Porque eu nasci para cuidar de pessoas e ser enfermeira. Então essa dignidade, meu irmão,
de objetivo é que faz você viver bem, viver aceso. A vida tem valor. O Espírito Santo move você, ele leva, lhe conduz para realizar coisas boas, coisas positivas. Estabelecer alvos e propósitos, missão é característica dos vencedores, daqueles que são valorizados à luz da palavra de Deus. Abraão recebeu uma missão e cumpriu até o fim, e certamente recebeu os louvores do céu e é reconhecido aqui na terra. A vida de Paulo, quando deixou tudo para o alvo divino de pregar o evangelho para os não-judeus, principalmente, ele até hoje é apreciado pelo cristão. E eu li lá no texto anterior, no texto inicial da minha mensagem, sobre Paulo, como ele se dedicou ao que ele foi fazer. Ele recebeu uma missão e ele estabeleceu aquela missão como sua motivação de vida. Toda a sua vontade de viver estava em cima daquela obra que ele tinha que realizar. E aí a vida de Paulo, vocês vão ver em 1 Coríntios, aliás, em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim no versículo 19, a partir do versículo 12, aliás, a partir do versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aí ele começa no capítulo 4 dizendo que nós devemos nos alegrar no Senhor pelo privilégio de podermos realizar a obra que ele estabeleceu para nós. A questão é a seguinte, é você olhar para Deus e dizer, eu reconheço que Deus tem um plano para cada criatura. Os irmãos já cantaram essa música, não já uma vez? Os irmãos devem conhecer. Deus tem um plano para cada criatura, foi muito cantado em épocas passadas. E realmente tem. E você tem que reconhecer que você é uma criatura de Deus e mais do que isso, é um filho de Deus. E Deus tem um plano para a sua vida. A questão é a seguinte, é colocar-se diante de Deus e dizer como Isaías, Senhor, eis-me aqui. Tens um plano, eu quero dar sentido cada vez mais à minha vida. Eu tenho um alvo estabelecido, eu quero cumprir este alvo, eu quero atingir esse objetivo, eu quero dar sentido, significado à minha vida. E, no mais, as aflições, as perdas e as tristezas desta vida, elas vão ter o seu espaço. Jamais vamos nos isentar disso. Mas temos a consciência que estamos prosseguindo para um alvo estabelecido pelo Senhor, para que a nossa vida seja bênção para a nossa realização como significado de vida, mas seja uma bênção para os que estão ao nosso redor. E nisso nos alegremos. Aí Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Vamos dar sentido cada vez mais à nossa vida e fazer melhor aquilo que Deus tem para nós e que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado por esta oportunidade desta noite de estarmos na casa de Deus, participando deste momento de culto, né? Temos mais uma música, irmão? Tem mais um cântico e nós vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé um pouquinho, os irmãos estão sentados já há algum tempo, né? E eu vou impetrar a bênção apostólica enquanto os irmãos vão, neste momento, louvar ao Senhor, não é?
Segundo a aspiração humana, é o significado para a vida, é um propósito para a sua vida. Estabeleça esse propósito que Deus vai lhe abençoar. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria? Queremos, eu quero para mim e para você o amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo esse amor não cabe em mim. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre, e Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for